Bem, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho de comunicação áptica, tá? Que é um dos temas principais do curso, não que os outros não sejam importantes, mas a comunicação áptica eu considero um tema relevante no Brasil, pois é um tema novo, é um tema ainda pouco explorado aí, por guias intérpretes, por pessoas da área da surdo-cegueira. E eu sempre digo assim que eu não vou ser arrogante em dizer que o Hélio trouxe a comunicação áptica para o Brasil, o Carlos trouxe a comunicação áptica para o Brasil, porque já tinha algumas pessoas que nós não conhecemos utilizando comunicação áptica em algum lugar aí, eu acredito, mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber o que era a comunicação áptica. Às vezes as pessoas usavam estratégias de tocar no corpo do surdo cego para transmitir uma mensagem, como eu e o Carlos. Nós fazíamos isso, de usar toques para transmitir uma mensagem rápida, de usar alguns movimentos no corpo do surdo cego para transmitir uma mensagem rápida. Mas nós somos numa época que nós éramos criticados por isso, tá? Inclusive, uma vez nós participamos de um evento, não vou falar onde para as pessoas não identificarem, e eu estava ali interpretando em Libras Tátil para o Carlos. Alguém na plateia disse o seguinte: não pode tocar em outra parte do corpo do surdo cego que não seja as mãos. E bem na hora eu estava ali fazendo um movimento ali na perna do Carlos, né, para passar uma mensagem. Alguém conveniente na plateia viu que eu estava fazendo isso, levantou a mão e falou assim: não pode tocar em nenhuma outra parte do corpo do surdo cego que não seja as mãos. E aí a palestrante falou: não pode. Aí ele falou assim: por que o Hélio, ainda citou meu nome, tá fazendo isso, isso, isso? A palestrante, ao invés de falar assim: olha, não, às vezes é um combinado, às vezes é uma estratégia que eles usam, né? Sei lá. Ela simplesmente olhou e falou assim: não pode. Próximo. Então ficou como se eu e o Carlos estivéssemos usando uma técnica errada. O Carlos ainda insistiu, levantou a mão, falou que ele conseguia entender essas informações e a pessoa falou que não pode. Mas nessa época eu nunca tinha ouvido falar de comunicação áptica, não conhecia comunicação áptica, né? E nós ficamos assim com isso na cabeça, né? Mas não paramos de fazer, porque a palestrante X, a palestrante Y falou, a gente vai parar de fazer? Não. Nós queríamos explorar outras formas de comunicação com o surdo cego. Pois bem, fomos para as Filipinas. Quando nós chegamos nas Filipinas, nós percebemos que os surdos cegos dos outros países que estavam lá utilizavam toques no corpo e tudo mais. Fui perguntar para alguém me disse: olha, o nome disso é comunicação áptica. Eu falei: preciso aprender isso. Fui lá conhecer uma mulher da Noruega chamada Catarine, né? Ela está, enfim, no nosso livro, inclusive, ela fez, eu não sei se foi eu acho que foi a apresentação do livro, eu acho que foi a apresentação do livro que ela fez. A Catarine falou: olha, vocês querem aprender comunicação áptica? Eu falei: sim, queremos. Ela falou: então, todos os dias, quando terminar o evento, nós ficamos 12 dias nas Filipinas, todos os dias, quando terminar o evento, você vem aqui no hall do hotel às 18 horas e nós vamos ensinar comunicação áptica para vocês. Ela nos deu o livro dela, nos ensinou a comunicação áptica e nos ensinou a metodologia para trazer a comunicação áptica para o Brasil. E eu e o Carlos chegamos aqui no Brasil, começamos a divulgar isso. Alguns surdos cegos não achou legal, não quiseram, mas nós insistimos e começamos a divulgar a comunicação áptica no Brasil. E aí, quando a gente fez o jogo de futebol na Copa, né, de 2014, a comunicação áptica fez isso aqui, ó, bum, foi divulgada não só no Brasil, mas no mundo, porque o vídeo de comunicação áptica rodou o mundo inteiro, tá? E eu tive a oportunidade também de conhecer aqui no Brasil essa pessoa que está na foto, né? O nome dela é Rita. A Rita é uma finlandesa que ela foi a primeira mulher, aliás, a criadora da comunicação áptica no mundo. Ela foi a primeira que criou a comunicação áptica, né? Para interagir, para se comunicar com o marido dela chamado Rus. Mas eu aprendi de fato com a Catarine da Noruega em um evento nas Filipinas.
ok? E eu fiquei surpreso quando eu conheci a Rita, né? Ela já conhecia o meu trabalho, né? Eu fiquei, assim, muito feliz que ela veio falar comigo. Ela falou, eu conheço o seu trabalho. E ela disse algo que para mim me marcou, mostrando, assim, a humildade dela, né? Porque a mulher que criou a comunicação áptica no mundo, ela chegou para mim e falou assim, a próxima vez que eu vier para o Brasil, eu quero tomar um café com você e você me explica como que você conseguiu aliar a comunicação áptica a um objeto tátil que foi o campo de futebol. Bom, eu nem sabia que eu tinha feito isso, mas ela veio parabenizar o meu trabalho, a gente conversou um pouco ali e, enfim, espero numa próxima oportunidade. Já recebi alguns convites para trabalhar em grupo de pesquisa que ela está, mas não pude aceitar por questões de agenda, mas eu espero algum dia aí trocar figurinhas com ela, trocar experiências com ela. Mas eu acho interessante dizer o seguinte, gente. A Rita, quando ela criou a comunicação áptica, ela criou focada no marido dela, que é o Rus, que é uma pessoa, aliás, ensurdecida não, eu ia falar ensurdecida, mas ela é um surdo cego pós-linguístico, onde ele nasceu ouvinte, nasceu enxergando e já em uma determinada idade ele começou a perder a audição e a visão. Então a língua base dele é as línguas orais. Já a Catarine, quando ela começou a ensinar a comunicação áptica, ela ensinou as técnicas pensadas para pessoas surdas que perderam a visão. Então, a cultura, toda a metodologia é pensando numa cultura surda, tá? Que você adapta essa cultura surda para uma cultura surdo-cega, tá? Tá muito mais perto da realidade daquilo que eu trabalho, que são pessoas surdas que ficaram cegas. Já a metodologia da Rita é pensando em surdos cegos que foram adquiridos, que eram ouvintes evidentes e com o passar do tempo perderam a visão e a audição, ok? As duas metodologias são extremamente importantes. Tanto é que a pesquisa da Rita vai muito mais além. Ela estuda a comunicação áptica como a língua. Já a Catarina, ela estuda a comunicação áptica como uma forma de comunicação que você consegue passar mensagens rápidas e complementar uma informação. Então, são visões diferentes, as duas são importantes, mas eu identifiquei muito mais com a metodologia, os conceitos, a forma de trabalhar da Catarine, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho de história. Historicamente, a comunicação social áptica foi usada pela primeira vez na 10ª Conferência Mundial, tá? DBI, na Suécia, tá? E nessa conferência, nessa 10ª conferência, em 1991, eles começaram a trabalhar a comunicação áptica, começaram a explorar a comunicação áptica e começaram a perceber que os surdos cegos, aliás, melhoravam a compreensão, melhoravam a sua comunicação com o uso dessas técnicas que eram trabalhadas ali na comunicação áptica. Pode trocar o slide? Nessa conferência, os primeiros sinais que eles usaram foi o sinal de sim, tá? Que é esse sinal aqui, né? Feito no braço, sim. O sinal de não, tá? Não. E o sinal de aproximação de pessoas. Começaram com esses 3 sinais. Quando vocês forem ensinar comunicação áptica para um surdo cego, comecem assim também, com o sinal de sim, o sinal de não, o sinal de aproximação de pessoa, né? Ou só o sim e o não. Depois você vai incorporando outros sinais. Não tentem ensinar tudo de uma vez que não vai dar certo. O Carlos foi assim, só sim, não, sim, não. Depois incorporamos mais um sinal. Depois incorporamos outro. Depois fomos incorporando outros. Todo esse vocabulário que vocês vão aprender nessa aula, o Carlos já sabe e ele já sabe além, porque aí ele foi inventando outros sinais e explorando outros sinais. Esses sinais que nós vamos ensinar aqui, cerca de mais ou menos 70 sinais,
para te dar um norte, para te dar uma direção, tá? Mas se você quiser ampliar esse vocabulário, se você quiser ajustar um sinal ou outro para melhorar a compreensão do surdo cego que você está trabalhando, você pode fazer isso. Então, os primeiros sinais trabalhados aí na comunicação áptica nessa conferência, sim, não e aproximação de pessoas. Pode passar. Bom, a comunicação áptica ela não substitui a língua falada ou sinalizada usada pelo surdo cego, tá? Então ela vem como um complemento. Esse surdo cego usa Libras tátil. Vamos acabar com a Libras tátil e usar só usar a comunicação áptica. Não. Ela vem como um complemento na Libras tátil. Ela vem como um complemento na Libras em campo reduzido. Ela vem como um complemento na forma de comunicação que o surdo cego usa. Então, uma língua não substitui a outra. Tudo bem? Vamos lá? As pessoas que utilizam a comunicação áptica, elas precisam ver assim, a melhor forma de aproveitamento da compreensão dessa mensagem. Mas não é usado somente por pessoas surdo-cegas. Em outros países, tem pessoas com deficiência intelectual que usam a comunicação áptica, tem pessoas com autismo que usam a comunicação áptica, tem pessoas cegas que usam a comunicação áptica e até mesmo pacientes em estados terminais também usam a comunicação áptica, tá? A pessoa consegue escrever na pele dele alguma coisa, consegue passar uma mensagem através do corpo, tá? Então, tem várias situações aí, vários grupos que utilizam a comunicação áptica. E a gente sempre precisa pensar assim, a melhor maneira, a melhor estratégia, o melhor momento para fazer um sinal áptico, fazer o toque aí na pessoa. Tudo bem? Os profissionais que utilizam esse tipo de comunicação, eles usam para complementar a mensagem, tá? Como eu disse anteriormente, e para passar uma informação rápida. Complementar a mensagem. A pessoa está aqui segurando nas mãos do surdo cego. Aliás, o surdo cego está aqui na frente segurando na mão da pessoa, tá? A pessoa está rindo. Ele não consegue ver a risada. Então eu vou lá, faço um sorrisinho aqui nas costas do surdo cego. Ele entende que aquela pessoa está falando com um sorriso no rosto. Estou complementando a mensagem. A pessoa está aqui sinalizando algo que o palestrante está falando. Nas costas eu faço que o palestrante está andando de um lado para o outro. Eu estou complementando a mensagem. Tá? A pessoa está aqui nas mãos fazendo uma sinalização. Eu estou aqui nas costas dizendo que tem uma outra pessoa se aproximando. E eu posso fazer o sinal da pessoa. Eu posso fazer que é uma mulher. Eu posso passar várias informações nas costas enquanto ele está recebendo a informação na mão. Aí você fala assim, Hélio, isso não vai causar uma confusão na cabeça do surdo cego? Gente, é uma questão de treino. Nós ouvimos e enxergamos ao mesmo tempo, usamos os dois sentidos ao mesmo tempo. O surdo cego também é capaz de receber uma mensagem na mão, receber uma mensagem no corpo e decodificar isso ao mesmo tempo, tá bom? Então, é isso. Então, eu preciso pensar na melhor estratégia, eu preciso pensar como utilizar a comunicação áptica de uma maneira eficiente com a pessoa surdo-cega. A pessoa que utiliza a comunicação áptica, ele precisa utilizar essa técnica numa região neutra do corpo, tá? Cada surdo cego possui uma sensibilidade diferente, às vezes uma sensibilidade maior, menor em determinada região do corpo. Sendo nas costas, sendo no braço, sendo nas pernas. A escolha da onde realizar a descrição do sinal é feita pela pessoa com surdo-cegueira. Então ele vai falar assim, ó, faz o sinal de, sei lá, comer aqui no meu ombro. Esse sinal de comer não ficou legal aqui. Eu não tenho sensibilidade nessa região. Muda um pouquinho aqui para perto das costas. Ficou melhor aqui. É ele que vai decidir. Então a comunicação áptica, ela não é uma língua. Ela é uma forma de comunicação. Sendo uma forma de comunicação, eu posso fazer os ajustes necessários para que essa comunicação se dê de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais clara.
ok? Então eu posso mudar, às vezes, o movimento da mão, eu posso mudar o ponto de articulação para que o surdo cego entenda de fato aquilo que está sendo falado. Tá. Os sinais ápticos, eles podem ser criados e ampliados de acordo com a necessidade do profissional ou a necessidade do surdo cego que está utilizando esses sinais, tá? Então, não necessariamente, os sinais ápticos que estão no livro do Hélio, do Carlos, da Bia e da Kátia são sinais oficiais do Brasil. Não, não são os sinais oficiais do Brasil, embora a maioria dos surdos cegos que eu conheço que utilizam comunicação áptica segue 80, 90% do que está no nosso livro. Os outros aí, 10, 20%, eles fazem adaptações, eles fazem ajustes para que o surdo cego que eles estão trabalhando entendam melhor aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo transmitido. Beleza? Aí, nesse próximo slide, geralmente a pessoa com surdo-cegueira adquirida, né? Aquilo que eu falei anteriormente, ele tem memória visual e memória auditiva. Sua memória está preservada. Então, às vezes, os sinais ápticos que vai de acordo com ele, que ele vai se adaptar melhor, vão ser sinais que trazem essas experiências visuais que ele já teve. Agora, muitas vezes uma pessoa que nasceu surdo-cega, ele vai ter outra perspectiva, outra memória, né? Outras lembranças, que muitas vezes eu preciso trabalhar sinais de toque que faça mais sentido para ele, tendo em vista que ele nasceu surdo-cego. É diferente de um surdo-cego que ouviu a vida inteira, enxergou a vida inteira, que também é diferente de um surdo que foi surdo a vida inteira e depois ficou cego. Então são perspectivas diferentes, são cosmosvisões diferentes, e às vezes os sinais ápticos, eles têm que ser adaptados aí para cada realidade, para cada público surdo-cego que nós estamos trabalhando, ok? Então, explorar novos lugares, explorar novos sinais, explorar novos pontos de articulação, isso tudo ajuda na compreensão, na criação e nas adaptações dos sinais ápticos que vocês estão utilizando. A comunicação áptica, ela antecipa determinadas situações, como eu falei. Às vezes você está ali, o surdo-cego está ali conversando com alguém em livre estágio e você fala, olha, o fulano está se aproximando, é um homem de cabelo curto, assim você consegue antecipar essas informações, tá? Você consegue dar pistas do que irá acontecer. Então, a pessoa surdo-cega, muitas vezes ela está ali parada e chega alguém e estende a mão para ela, querendo cumprimentar ela. Então eu consigo falar para ela assim, tem um homem se aproximando ou alguém se aproximando, pego a mão dele e direciono na mão da pessoa que veio ali na sua direção para cumprimentar ele ou para cumprimentar ela, ok? Então eu consigo fazer isso, né? Antecipar informações também a partir da comunicação áptica. Quais são os pontos de articulação mais usados na comunicação áptica? Os pontos mais usados a parte do ombro, tá? A parte do antebraço e a parte das costas. São esses 3 pontos de articulação mais utilizados na comunicação áptica. Hélio, posso usar a cabeça, que é a nuca? Pode. Posso usar a coxa se ele estiver sentado, alguma coisa assim? Pode. Mas tudo isso é acordado com o surdo-cego. Ele que vai falar, olha, me sinto confortável, consigo perceber a informação, mas os 3 pontos mais usados essa região do antebraço, essa região do ombro, essa região das costas, ok? Quais são as configurações de mãos mais usadas aí na comunicação áptica, né? Eu apresento elas aí para vocês, tá? Então, essa configuração de mão aqui, geralmente eu vou usar essa parte aqui da mão. Essa configuração de mão, usando essa parte aqui da mão, a parte de trás da mão. Essa configuração de mão em C, tá?
essa daqui também, usando tanto essa parte, né, quanto essa parte. A mão em garra, tá? A mão usando a palma da mão nas costas ou em alguma determinada área do corpo do surdo cego. A mão assim fechada em S, usando essa parte mais gordinha. O dedo indicador. Então, essas são as mais usadas. Além dessas, nós temos essas também, que são bastante usadas. Então, a mão como se fosse uma configuração de mão em U, a mão usando essa outra região aqui, dos dedos, né, da mão e tudo mais. Em Y, essa outra configuração de mão aqui. Em 5 também, e em V. Então, essas são as configurações de mãos mais utilizadas. Ah, pode haver outras? Claro que pode, gente. Pode haver outras. Eu só trouxe os pontos de articulação mais utilizados e as configurações de mãos mais utilizadas na comunicação áptica. Ok?